nossa aula sobre os conceitos básicos da sociologia. Antes, porém, é importante lembrar que este material está sendo produzido para atender às necessidades do ensino remoto emergencial e, portanto, não pode ser utilizado para outras finalidades. Tampouco pode ser copiado ou divulgado em outros ambientes. Bem, a nossa aula é sobre conceitos sociológicos básicos, para que nós possamos melhor compreender as discussões que se seguem a partir tanto das teorias clássicas, quanto com relação aos debates contemporâneos, mais recentes, acerca do trabalho. Temos aqui um esquema muito simples. Nós, na sociedade, não nos relacionamos em termos de indivíduos, nós nos relacionamos a partir do papel social, ou no plural, dos papéis sociais, dos diferentes papéis sociais que nós desempenhamos na sociedade. Papel social é como se fosse um script, um roteiro que está associado a cada localização, a cada uma das nossas localizações na sociedade. Então, por exemplo, eu sou filha, então, enquanto filha, eu tenho uma localização específica na minha família. E para que eu possa me conduzir, me comportar como filha, eu preciso exercer um papel social, isto é, eu preciso agir, pensar, me relacionar com as pessoas a partir do script, do roteiro que é definido previamente pela sociedade. Esses roteiros, esses papéis sociais, eles são definidos pela sociedade e eles são passados, transmitidos aos indivíduos durante o processo de socialização. No próximo esquema, nós vamos voltar a essa parte da socialização. Então, veja, os indivíduos internalizam, eles assimilam o seu papel social, os seus diferentes papéis sociais, para que eles possam conduzir-se na sociedade. Conduzir-se na sociedade significa desenvolver a ação social. Então, a ação social diz respeito à conduta que cada indivíduo desenvolve na sociedade a partir do desempenho dos seus diferentes papéis sociais. Então, na relação entre indivíduo e sociedade, tudo começa pelo papel social e a ação, né? Essa relação, ela se torna visível a partir da conduta do indivíduo. E a sociedade, né, ela é atravessada, né, é como se fosse uma estrutura que garante a existência e manutenção da sociedade, ela é atravessada pelo controle social. Vamos também falar sobre esse conceito mais adiante. É o controle social que garante não só o desempenho do papel social de forma adequada, como também a ocorrência da forma esperada da ação social, da conduta dos indivíduos. Lembrando, né, que o indivíduo, como eu disse aqui, na sociedade nós não nos relacionamos em termos de indivíduo, mas em termos de papel social. É a partir dos papéis sociais que os indivíduos relacionam-se entre si. Mas o indivíduo, ele é um ser social, diferentemente do indivíduo biológico. Então, o indivíduo, ele não é definido, essa categoria, esse conceito indivíduo, não é definido biologicamente, mas é definido a partir do momento em que ocorre o seu nascimento social. Ou seja, é o momento em que ele é adotado pela sociedade. Ele passa a ocupar um lugar na sociedade. Obviamente, isso acontece após, né, o nascimento biológico. É quando esse ser, né, que surge biologicamente, ele é inserido num contexto social, como filho, neto, primo, irmão, por exemplo, e ele passa a receber informações acerca do seu papel social. Lembrando um aspecto importante, é que a sociedade ela é sempre anterior ao indivíduo. Né? Isso é fácil de entender, porque se o indivíduo é adotado pela sociedade, ele surge a partir do momento em que ele é inserido na sociedade, né? A conclusão óbvia é que a sociedade ela é anterior ao indivíduo. Né?
E esse indivíduo, por sua vez, né, ele surge enquanto ser social a partir de inúmeras interações sociais. Vamos ver melhor essa questão da interação social. Quando o indivíduo interage, relaciona-se com outro indivíduo, e nessa relação com esse indivíduo nós temos esses 4 elementos, nós podemos dizer que haja uma interação social, ou seja, é preciso que nesta relação haja comunicação. A comunicação ela é fundamental para que haja uma interação. Então, é necessário que o indivíduo 1 seja capaz de comunicar-se com o indivíduo 2. Para que haja comunicação, é necessário que haja inteligibilidade, ou seja, a linguagem utilizada por esse indivíduo, ela precisa ser inteligível, compreensível por esse outro indivíduo. Na interação social, também tem um outro elemento que é a expectativa. Esse indivíduo, ao interagir com o indivíduo 2, tem a expectativa de que o indivíduo 2, compreendendo o sentido, a intenção desta interação, ele possa responder de forma recíproca. Então, por parte do indivíduo 1, existe a expectativa da resposta, e por parte do indivíduo 2, deve ser desenvolvida uma ação de reciprocidade. Entretanto, é importante frisar que a expectativa ocorre de ambas as partes, porque o indivíduo 2, que será objeto da ação do indivíduo 1, ele também tem uma expectativa, também imagina como que esse indivíduo 1 vai proceder para que esse indivíduo 2 possa se organizar para corresponder. Então, vejamos uma situação muito simples. Início do dia, primeira aula, às 7h30. Entramos na sala de aula e encontramos alguém. Quem está dentro da sala de aula, aqui seria o indivíduo 2, tem a expectativa de que quem chegue vai cumprimentar. Está de manhã, então a expectativa é que diga bom dia ou alguma coisa próxima a isso. O indivíduo 1, que é quem chega na sala, vai cumprimentar o indivíduo 2 porque tem a expectativa de que essa seja a expectativa do indivíduo 2. E também vai cumprimentar o indivíduo 2 porque tem a expectativa que o indivíduo 2 vá responder de forma recíproca. Não é? Agora imagina alguém que chega na sala de aula e ao invés de dizer bom dia, diga boa noite, por exemplo. O indivíduo 2 não tem a expectativa de ouvir boa noite, tem a expectativa de ouvir um cumprimento, mas ele poderá corrigir. Não é boa noite, é bom dia. Houve uma comunicação, houve ali inteligibilidade, porque o indivíduo 2 rapidamente traduziu esse cumprimento como um cumprimento sim, uma saudação sim, porém incorreta do ponto de vista o quê? Temporal, cronológico, é de dia e não à noite. Qual que é a relação entre as interações sociais e os papéis sociais? São os papéis sociais que vão garantir a comunicação, a inteligibilidade, as expectativas e a reciprocidade. Por quê? Porque a forma de conduzir-se em relação ao outro está descrita, está prescrita nos papéis sociais. E os papéis sociais, eles são transmitidos aos indivíduos a partir do processo de socialização. O processo de socialização é nada mais, nada menos do que o processo pelo qual os indivíduos aprendem, estamos falando de aprendizado, aprendem a fazer parte da sociedade. É o processo a partir do qual os indivíduos aprendem os seus diferentes papéis sociais, para que, ao interagirem, a sua conduta seja dotada, né, de comunicação, inteligibilidade, expectativas e reciprocidade. E quem comanda todo esse processo, quem garante, quem fiscaliza esse processo, é o
controle social, que é exercido por quem? Pela sociedade. Então, uma vez que nós identificamos esses 4 elementos da interação social, nós podemos dizer existe uma relação social, né, que pode ter características diferenciadas. Ela pode ter um caráter afetivo, uma relação social de caráter afetivo, familiar, cultural, social, político, religioso, pedagógico, educacional, enfim, das diversas formas. Como foi visto antes, né, o processo a partir do qual esses papéis sociais são ensinados e que vão viabilizar as interações sociais, esse processo é chamado de socialização. Socialização é um processo constante e permanente. Os indivíduos, durante toda a sua vida social, ele está constantemente, né, o tempo todo e permanentemente, ao longo da sua vida social, em processo de socialização, porque sempre se faz necessário aprender a conduzir-se na sociedade. A sociedade é dinâmica, os indivíduos interagem com vários outros indivíduos, né? E os papéis sociais desempenhados são igualmente dinâmicos, seja pela dinâmica da sociedade, seja pela dinâmica das relações sociais. E esse processo, né, significa, né, segundo o nosso autor, que cada homem é socializado de tal modo que a sua personalidade é ao mesmo tempo muito parecida com as dos outros na sua sociedade e, em outro sentido, também possui diferenças que a tornam única. Aqui nós temos um erro importante, porque na sociologia nós não falamos de personalidade, né? Quem vai estudar personalidade é a psicologia, ok? Então, nós estamos falando aqui de conduta e não de personalidade. Personalidade é um elemento interno ao indivíduo. A conduta é um elemento externo ao indivíduo. Então, onde está a personalidade, nós temos que compreender como conduta. Controle social. A sociedade, ela cria, ela define os mecanismos a partir dos quais vai controlar a ação dos indivíduos. E veja bem, nós não estamos falando apenas em fiscalizar, né, como nós temos, por exemplo, os radares que são colocados na estrada, né, mas de controlar, de efetivamente interferir na ação dos indivíduos. Quando nós falamos de controle social, nós sublinhamos a importância dos valores e das normas sociais no controle social, porque os valores e as normas são instrumentos importantes de controle social. Então, veja só, quando nós falamos aqui que esses mecanismos vão controlar, vão interferir na ação dos indivíduos, valores e normas sociais são instrumentos, né, mecanismos, instrumentos de controle social que vão interferir na ação dos indivíduos. E o controle social, ele também se apoia na utilização de um sistema de punição e recompensas como estratégia. A punição, ela pode ser uma punição explícita, pode ser uma punição implícita, da mesma forma que as recompensas. Então, veja só, quando alguém nos responde algo do tipo, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Quem nos fala isso está nos aplicando uma sanção, ou seja, né, está dizendo para nós, né, que se não fizéssemos a nossa obrigação, nós seríamos o quê? Punido, né? Então, fazer minimamente a nossa obrigação, quando nós somos alertados com relação a isso, nós estamos sendo sancionados. E o controle social, ele tem por objetivo evitar o desvio social, né, e o enfraquecimento das normas sociais. E aí nós vamos ver que o controle social, ele apresenta aspectos positivos
e negativos, dependendo das teorias e das explicações sociológicas. Por exemplo, na teoria de Emile Durkheim, ou na teoria durkheimiana, nós vamos perceber que o enfraquecimento de normas é visto como um sinal de anomia, portanto, é algo nefasto, é algo que causa prejuízo à sociedade, adoece a sociedade. Daí a importância do controle social aqui para evitar esse enfraquecimento das normas. Aí vejamos um pouquinho mais. Por que nós temos controle social? Por que é necessário que a sociedade estabeleça o controle, a vigilância e a interferência na ação dos indivíduos? Bem, os indivíduos eles não são livres, Haja vista que eles são produtos da sociedade. O indivíduo é o ser social, é aquele que surge a partir da adoção por parte da sociedade. E a sociedade, quando adota o indivíduo, começa a ensinar o indivíduo a comportar-se, começa o processo de socialização. Esse indivíduo começa a desenvolver o seu papel social, ainda que esse indivíduo não tenha consciência disso, Os bebês, eles não têm consciência do papel social que está desempenhando, mas quando eles são cuidados, eles já estão sendo ensinados a se comportarem, de acordo com o grupo social no qual eles estão inseridos. E as ações, essas ações são reguladas, essas ações reguladas pelos papéis sociais e controladas pelas sanções positivas ou negativas. Sanção é a resposta que a sociedade concede à ação dos indivíduos. Se for uma resposta positiva, recebe uma recompensa. Se for uma resposta negativa, recebe uma punição. Como eu disse, essas sanções positivas, recompensas ou negativas, punições, nem sempre elas estão explícitas na sociedade ou compreensíveis, identificáveis para os indivíduos. Segundo elemento, os valores são estabelecidos pela sociedade. Define o que é certo e o que é errado, baseando-se em princípios. Por exemplo, a moral, ela se constitui a partir de valores. Então, a moral ela vai sempre expressar valores existentes na sociedade. As normas, elas também são baseadas em valores, só que as normas elas vão prescrever, elas vão definir maneiras de ser, agir e pensar. As regras, elas constituem um tipo de norma. Porém, enquanto as normas definem, as regras regulam, impõem, proíbem, permitem. Vejamos, a norma tipifica, define e caracteriza o crime. O que é crime? Então, a gente tem uma norma que vai dizer crime, por exemplo, contra a vida. São ações que vão concorrer para o extermínio do indivíduo ou que podem causar o desaparecimento do indivíduo. Alguma coisa assim. E a regra, ela vai estabelecer a pena. Então, veja bem, o crime contra a vida é definido e a regra vai dizer o seguinte: não pode cometer crime contra a vida. Então, quem comete o crime contra a vida deve ser penalizado, deve ser punido. Mas temos aqui outros exemplos para fazer uma provocação com vocês. Por exemplo, cobrar assiduidade, frequência e pontualidade do funcionário no ambiente de trabalho. Isso é uma regra ou é uma norma? Bem, vejamos, é uma norma. Porque, inclusive, ao criar um ambiente de respeito, favorece a eficiência dos empregados. Então, isso é uma norma. Qual é a regra? A regra é que haja frequência e que o expediente, que o funcionário esteja presente no início do expediente. Tá? Então, cobrar é uma norma. A regra ela é definida pela frequência, a obrigação de estar presente e a obrigação de estar presente no início do expediente. Um segundo exemplo. Entre os judeus, não comer carne de porco é regra, é norma
ou é valor? Bom, é uma regra, porque embora esteja baseada num princípio, né, que vai contribuir para definir quem é judeu, também estabelece o tipo de relação que eles têm com Deus. Né? O que significa? Que é proibido. Né? Então, veja só, não é só uma questão de princípio, né? Não comer carne, mas é uma questão de proibição. Então, nós temos aqui que é uma regra. Tornar-se vegetariana é uma regra, é uma norma ou é um valor? Nesse caso, é um valor. Né? Não é uma norma, não é um princípio, não é uma regra, que seja obrigado ou não, mas é um valor. Agora pergunto a vocês: o uso de equipamentos de proteção individual na construção civil é regra ou é norma? Pensem aí, depois coloquem a resposta lá no fórum de dúvidas. As sanções. Como já foi dito, as sanções elas constituem em resposta da sociedade à ação dos indivíduos. As sanções elas podem se caracterizar por punições quando são negativas e recompensas quando são positivas. Para se definir as sanções, quais as sanções que serão aplicadas, leva-se em conta a eficácia, a efetividade e a eficiência. E aí nós temos aqui 3 fatores em jogo, que é a agência, né, é a agência de controle social, é o agente de controle social e os instrumentos que serão utilizados para desenvolver o controle social. Importante observar que as agências sociais ou instituições sociais, elas se tornam visíveis a partir de seus agentes e das ações de seus agentes na sociedade. Por exemplo, quando nós falamos em escola, nós não estamos falando na escola prédio, mas nós estamos falando dos indivíduos que desenvolvem sua conduta social, sua ação social, pertinente a essa instituição social. Então, quando nós falamos em escola, nós estamos falando da comunidade escolar, nós estamos falando dos agentes, né? Quando nós falamos, por exemplo, em polícia, né? Ninguém vê a polícia. O que é a polícia? Nós vemos um prédio, né, que não significa absolutamente nada, mas quando nós falamos em polícia, o que nós identificamos são os agentes de segurança pública, né? E é a conduta desses agentes que vai caracterizar o que nós chamamos como polícia. Então, vamos lá, né? Os critérios para definir as sanções. As agências de controle social, elas vão ficar preocupadas nos objetivos a serem alcançados. Né? Então, a preocupação da agência é o seguinte: a partir dos objetivos que serão alcançados, né, vai se avaliar a eficácia do controle social. Então, a eficácia está relacionada ao resultado do uso do controle social, tendo em perspectiva os objetivos a serem alcançados. Agentes de controle social, né, quer dizer, são os indivíduos que estão pertinentes a essa agência, eles estarão preocupados com a efetividade do controle social. Né? Ou seja, a partir da expectativa que esses agentes têm, será avaliado os resultados. Né? Quando nós falamos em efetividade, nós estamos falando na obtenção de resultados de acordo com a expectativa. Expectativa da agência não é de quem vai exercer o controle social. Tá? Então, se aqui eu tenho um resultado obtido, a partir, enfatizando objetivo, aqui eu tenho resultados obtidos de acordo com a expectativa da ação de quem exerce o controle social. E os instrumentos que serão utilizados, os instrumentos de controle social, eles vão nos falar sobre a eficiência, ou seja, nós temos aqui resultados que serão alcançados a partir da ênfase nos meios utilizados.
Tá? Então, as sanções, elas têm sempre que levar em consideração os 3 critérios: eficácia, efetividade e eficiência. Por fim, nós estamos falando o tempo todo, né, da relação entre indivíduo e sociedade. Mas o que é a sociedade? Né? O que é que nós chamamos de sociedade? Então, vejamos aqui essa definição. Uma sociedade é um grupo autônomo de pessoas que ocupam um território comum, têm uma cultura comum, possuem uma sensação de identidade compartilhada. As sociedades, elas são unidas por meio de relações sociais, né? Que são aquelas interações sociais que têm os 4 elementos: comunicação, inteligibilidade, expectativa e reciprocidade. Então, vou repetir a frase. As sociedades são unidas por meio de relações sociais, não só entre as pessoas, mas também entre as pessoas e as instituições sociais. Até porque, como já foi dito no slide anterior, nós não enxergamos a família, mas nós enxergamos o quê? Os membros da família que, ao se relacionarem, relações sociais, criam as instituições sociais, né? E também, né, esses indivíduos, por estarem interconectados, invariavelmente a mudança de uma conduz à mudança de outras, né? Nós, enquanto indivíduos e também pertencentes às instituições sociais, precisamos ter em mente que nós estamos interconectados. Nós temos uma esfera de autonomia, uma esfera de independência, que pode ser mais estreita ou mais alargada, mas nós vivemos em sociedade. Então, as ações de um indivíduo vão interferir de alguma forma, ainda que não consigamos perceber, mas na ação de outros indivíduos. As instituições sociais, elas estabelecem vínculos entre o passado e o presente e o futuro. São elas que dão continuidade à vida social. Para essa conversa, nós utilizamos os livros que estão indicados e disponíveis na nossa biblioteca virtual. O livro organizado pela Maria Lígia Barbosa e o livro organizado pelo Reinaldo Dias. Havendo dúvidas, por favor, registre as dúvidas no fórum específico para isso. Muito obrigada.